Você já se perguntou por que parece tão difícil lidar com certas pessoas? Por que algumas pessoas simplesmente não parecem fazer parte de um convívio saudável? Hoje eu vou te mostrar como identificar essas pessoas. E eu não estou falando de pessoas com algum tipo de transtorno de personalidade, nada disso, mas daquelas que simplesmente não prestam. Aquelas que tornam a convivência insuportável. Não por conta de um transtorno, alguma questão psicológica, mas por causa das suas atitudes e comportamentos que são prejudiciais. E sabe o que é pior? Muitas vezes esses comportamentos são considerados comuns, mas isso não deveria ser considerado desse jeito, não. Então fique comigo até o final do vídeo, porque o que você vai aprender hoje pode mudar a forma como você enxerga suas relações. E já para começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e já deixar o seu like aqui no vídeo. Depois, se você não gostar, até o final do vídeo, se você não gostar, você pode tirar o seu like, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se inscreva e já deixa o seu like. E agora vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terapia na Ponta da Língua. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, neuropsicóloga, desde 2007 atendendo pessoas nos seus mais variados problemas emocionais psicológicos. Então, assim, primeiro nós vamos falar de algo que todos nós já vivemos. Aquele desconforto de estar ao lado de uma pessoa que não aceita as diferenças. Já esteve do lado de alguém assim? Esse tipo de pessoa, em vez de enxergar a beleza na diversidade, fica insistindo que a única maneira certa de viver é a maneira dela. Você já tentou ter uma conversa com alguém que não importa o seu argumento, sempre acha que é ela que está certa? Esse tipo de pessoa não apenas se recusa a escutar, mas também desmerece qualquer visão que fuja do que elas acreditam. Então, essas pessoas são pessoas ruins, são pessoas que não prestam. Não porque elas têm um diagnóstico de algum transtorno, mas porque elas são rígidas e essa rigidez machuca o outro. Essa falta de flexibilidade, a incapacidade de negociação, ou seja, isso corrói as relações. Agora pense uma coisa aqui comigo. Pense em alguém intolerante, tenho certeza que você conhece. Alguém que não suporta a ideia de que os outros possam viver de maneiras diferentes ou que tem preconceitos que impactam diretamente na maneira como elas tratam os outros. Essa pessoa não é apenas difícil, ela é uma pessoa tóxica. E muitas vezes o preconceito vem camuflado de coisas como, isso é a minha opinião. Essa palavra. Quantos já usaram, quantas vezes você já não ouviu uma pessoa sendo desse jeito, mas dizendo que o que ela está fazendo é dando a opinião dela? Quantas pessoas não saem por aí dizendo que estão dando as suas opiniões e fazendo isso como desculpa para rebaixar, para discriminar os outros? Outro exemplo são pais. Às vezes os pais, eles utilizam da violência para impor as suas verdades. E isso não é uma coisa boa. Então, tem certos tipos de pessoas que simplesmente são ruins. E essas pessoas não prestam. E esses pais acreditam que eles estão fazendo o melhor para os filhos. Mas, na verdade, eles estão machucando profundamente os seus filhos. E estão deixando marcas, cicatrizes que podem durar uma vida toda. Então, talvez você se identifique com isso que eu estou falando. E sim, é uma realidade ruim, triste? Mas muitas vezes as pessoas que nós temos mais próximas, as pessoas que a gente mais ama, sim, são pessoas que não prestam, infelizmente, que são pessoas que fazem coisas porque são ruins. Então, a verdade é que só somos donos das nossas próprias verdades. A minha verdade é só minha. Não cabe a mim impor a minha verdade a ninguém. As pessoas rígidas que não aceitam pluralidade de pensamentos e realidades ferem os outros. Elas tornam a convivência insuportável, porque no fundo não existe espaço para diálogo. Se você conhece alguém assim na sua vida, você já sabe do que eu estou falando. Elas são difíceis de conviver e muitas vezes elas acabam maltratando quem está ao seu redor.
Comenta aqui nos comentários do vídeo se você conhece alguém assim. Agora, uma outra coisa. O que dizer daquelas pessoas que sempre têm razão? Elas não escutam, elas não refletem, elas querem impor a sua perspectiva. E o problema aqui não é um transtorno psicológico, é a personalidade rígida, imutável, que ao longo do tempo vai afastando todo mundo. São aquelas pessoas que pensam de forma dicotômica, ou é preto ou é branco, não existe meio termo. Mas a vida, ela não é feita de extremos, não é mesmo? Entre eles há uma infinidade de possibilidades. E quando nós lidamos com alguém assim, a gente acaba sendo forçado a escolher um lado como se a vida fosse um jogo de ou ganha ou perde. Essas pessoas têm uma grande dificuldade de perdoar, porque para elas a falha dos outros é inaceitável. Elas são autoritárias, elas são exigentes e elas se recusam a ver a complexidade das situações. Agora, outra característica que não pode passar despercebida é a hipersensibilidade. Sabe aquela pessoa que nunca aceita que alguém possa lhe fazer ou dizer alguma coisa que elas não gostam? Tudo é um grande problema, tudo é pessoal, ai, aquela dramatização. Pois é, essas pessoas também não prestam para ter uma boa convivência. E por mais que essa hipersensibilidade parece algo inofensível à primeira vista, ela cria um ambiente onde ninguém pode se expressar, onde todo mundo fica com aquela coisa de sensação de pisando em ovos, sabe? Para não ofender, para não magoar. Então, assim, é muito difícil lidar com essas pessoas e, infelizmente, são pessoas, às vezes, que a gente não pode conviver. São pessoas que não prestam para ter uma boa relação, uma boa convivência. Isso, inevitavelmente, transforma essa pessoa em alguém muito difícil de lidar. Essa pessoa se torna intolerante a qualquer crítica ou a qualquer sugestão. Elas criam muros ao redor de si mesmas e isso dificulta muito o relacionamento com elas. E aí você pode estar me perguntando, mas Paula, como é que eu vou lidar com essas pessoas então? O que eu tenho que fazer? Ou então você pode pensar, quando você se depara com alguém assim na sua vida, a certeza que essa pessoa é narcisista, essa pessoa tem algum problema psicológico. Para tudo. Não é bem assim, nem sempre é assim. Olha uma coisa que eu vou falar para você agora que talvez você nunca tenha pensado. Muitas vezes a tendência de diagnosticar todo mundo com alguma coisa é um reflexo da nossa necessidade de encontrar explicações fáceis para comportamentos que, na verdade, são o resultado das escolhas pessoais e não de um distúrbio, de um transtorno clínico. Sair por aí rotulando as pessoas não resolve o problema e, na verdade, pode até piorar as coisas. Então, o que você precisa aprender é identificar esses comportamentos sem ficar recorrendo a diagnóstico fácil, entendeu? O problema pode estar na personalidade, na forma como a pessoa escolhe viver e tratar os outros. Então, entenda uma coisa aqui comigo. Não é o seu papel ser o psicólogo de todo mundo, sair por aí diagnosticando, tentando entender cada detalhe do comportamento alheio. Às vezes, você precisa reconhecer que está lidando com alguém que simplesmente não presta, que é uma pessoa ruim. E nesse caso, a solução não está em tentar mudar essa pessoa, mas em decidir o que você vai fazer a respeito disso. Continuar permitindo que ela faça parte da sua vida ou reconhecer que essa relação te faz mal e escolher se afastar. Então, com isso tudo que a gente conversou aqui, fica claro que nem tudo é um transtorno de personalidade. Nem todas as pessoas difíceis têm algum tipo de problema psicológico. Algumas pessoas, infelizmente, são ruins. E quando a gente consegue identificar isso, nós temos o poder de decidir o que fazer. Você precisa escolher as suas batalhas, porque tentar mudar alguém dessa forma é muitas vezes um esforço inútil. Então, pensa sobre quem você tem ao seu redor e se essas pessoas estão contribuindo para a sua vida ou se elas estão apenas sugando a sua energia.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mantenha o seu like aqui que eu pedi no começo da nossa conversa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!